Começar com um assunto aqui, um assunto trágico que aconteceu em Uberlândia na última sexta-feira no Parque de Exposição lá do Camaro. A exposição agropecuária que acontece aqui em Uberlândia, uma das mais famosas do Brasil, foi aí palco de um caso que até então ninguém tinha falado. E o Chumbo Grosso entra nesse caso a partir de agora pedindo justiça. Pedindo justiça para que o autor não fique impune. Uma família está aí, olha, passando uma situação complicada. Um estagiário da Caixa Econômica Federal, adquirindo produtos com os amigos ali, ele foi confundido com um autor de furto e foi espancado violentamente com uma barra de ferro na cabeça. Intolerância, preconceito porque ele é negro? Veja a matéria. Bom, você está vendo imagens do Glauton Silva. O Glauton, vítima de tentativa de assassinato, está entre a vida e a morte no Hospital Escola da Universidade Federal de Uberlândia. Por que, Neidmar? O que aconteceu com ele? Ele foi vítima de agressão dentro do Camaro e, segundo o relato, assim, que foi tentativa assim, de que ele estava roubando. Falaram que ele estaria roubando. Mas na verdade ele não estava, ele só estava experimentando um chapéu e o dono da barraca pegou uma barra de ferro e mandou na cabeça dele. Foi o dono da barraca que fez isso? Foi o dono da barraca de chapéu que fez isso. Agora a informação que nós temos é que o Glauton foi violentamente espancado lá. Foi sim, porque... Foi só um Não, golpe. ele está com um traumatismo craniano, o cérebro dele está afundado e ele atingiu o sistema nervoso dele. Agora, a informação também, gente, de que o Glauton, ele é estagiário da Caixa Econômica Federal. Eu mesmo conversei com os funcionários ali da Caixa que deram um excelente testemunho sobre ele. Muita informação positiva a respeito do Glauton. O que contradiz isso aí? É que ele não é um marginal, que ele não é um bandido, que ele é um excelente funcionário, uma excelente pessoa, não só como cunhado, mas como amigo também. Ele não é um marginal, ele não é um bandido. Agora tem uma informação que, pelo caso, né, e pelo fato de ser negro, ele teria sido vítima também de preconceito. Vocês pensam nisso? Penso que pode ter sido, né? Porque por ser negro, tá olhando um chapéu na banca. O dono achou, né? Por ser negro, vai roubar, né? Vocês querem justiça, é isso? Nós queremos justiça, porque não sabemos nem se ele vai sobreviver. É, a situação complicada. Até o fechamento desta edição, o Glauton permanecia internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Escola da Universidade Federal de Uberlândia. Detalhe, quem fez isso aí com ele é um menor de idade, pelo menos se apresentou na hora como menor de idade, com uma barra de ferro. Agora tem um punhado de falha nisso aí. Primeiro porque ninguém ficou sabendo disso. Para mascarar o quê? Quem tinha interesse de mascarar? Porque a polícia foi lá. A polícia fez a ocorrência. Mas tem uma série de falhas nisso aí. Eu pedi para que o Léo Soares procurasse, né, a Polícia Militar lá no Camaro, ontem à noite, para estar falando sobre isso. E o Léo nos informa nesse momento, né, Léo? Que tipo de informação, Léo, que você traz para a gente agora sobre o que aconteceu ao Glauton? Me conta aí, Léo. Muito bem, quanto à ocorrência no último sábado do jovem que foi agredido aqui dentro do Camaro, nós estamos aqui com o Tenente João Lúcio, que é o comandante do policiamento no evento. Tenente, o que a polícia, o que foi feito, relatado para a polícia no momento desse delito? Correto, chegou ao conhecimento da Polícia Militar de que houve um furto no interior do parque, onde uma pessoa comercializando chapéus numa barraquinha, né, teve lá um chapéu furtado. Ele acompanhou o autor do furto e tentou reaver esse chapéu. Momento em que a pessoa que havia apanhado o chapéu não quis devolvê-lo. Diante dessa recusa, o autor, que é um menor infrator, de posse de uma barra de ferro, aplicou um golpe, né, atingindo a cabeça do autor do furto, né, que ficou caído ao solo, sangrando bastante, recebeu os primeiros socorros dos brigadistas e logo em seguida socorrido pelo Corpo Bombeiro, sendo encaminhado ao UAI do São Jorge, posteriormente ao HC. Tenente, então são duas acusações nessa mesma ação? Sim, na verdade houve
esse autor de furto que se tornou uma vítima de lesão corporal. E lembrando que o menor, logo em seguida, nas diligências, a polícia conseguiu efetuar a apreensão em flagrante dele, foi apresentado à delegacia de polícia, onde foi ouvido. A Polícia Militar tomou todas as providências, ou seja, prestou socorro, manteve inclusive a escolta policial na UFO por se tratar de um autor de furto, né, que foi preso em flagrante, apesar de ter lesionado, ficou sob escolta policial, e o menor, que foi vítima do furto e autor da lesão corporal, foi apreendido e encaminhado à delegacia. Todas as providências relatadas aí, encaminhadas ao delegado de plantão. Eu não acredito que esse rapaz tenha tentado furtar, eu não acredito. Pelo que eu ouvi ontem dos funcionários da Caixa, funcionários chorando, eles não quiseram falar, eu estou aguardando uma nota da Caixa, porque esse rapaz é estagiário lá dentro, conta de um prestígio muito grande, inclusive eu ouvi a palavra que ele tem uma conduta ilibada, uma conduta limpa, transparente e que, né, de repente, pelo preconceito e pela intolerância. Ah, ele é preto, tá roubando. Porque tem muita gente que tem essa concepção, essa ideia aí. Então, peraí, falha 1. Por que essa barra tava com esse rapaz aí? É menor de idade? A justiça, os senhores promotores, enchem o saco para entrar dentro do parque de exposições ou outros eventos públicos, enchem o saco do menor. O que esse menor estava trabalhando lá dentro? E ele trabalha para quem? É para o pai, é para a mãe? O que ele estava fazendo lá dentro? Por que foi um menor para lá? E o autor, ele não tem um responsável por ele? Cadê a qualificação, a responsabilidade do maior de idade? A Polícia Militar fez o trabalho, olha, limpo, imparcial, porque ela viu aquela situação ali, ela viu aquela situação e encaminhou. Portanto, olha só o que está acontecendo aqui. Ninguém procurou a família desse rapaz, a não ser o programa Chumbo Grosso. E eu peço para que as outras emissoras de rádio, televisão, de jornal procurem também, porque a coisa é grave. Ou vocês estão com medo, porque é lá no Camaro. Eu quero ver o desenrolar disso, porque nós estamos falando de uma vida do estagiário lá da Caixa Econômica, que pode perder essa vida, infelizmente, a qualquer momento. Ontem, inclusive, discutia-se sobre a questão de morte cerebral. Eu sei que para a família é duro nesse momento aqui, mas eu quero a responsabilidade. Cadê o promotor de justiça agora, senhor promotor? O senhor aí que cuida dessa vara tão importante, que medida que o senhor vai tomar em relação a esse menor? E que medida que a justiça vai tomar? Porque eu acredito na justiça, eu acredito no poder judiciário, que não vai deixar isso barato. Olha, não é fácil não. Eu acho que pau que bate em Chico tem que bater no Francisco. Não é esse negócio não. Ou eu vou ficar aqui pensando que porque ele é negro, tem alguma coisa por trás disso aí. Amor de Deus, hein? Esse caso não vai ficar assim não, hein? Eu aviso aqui, não vai ficar assim não. Como foi o dia até o momento do coma? O dia... eu lembro que o dia que aconteceu, na verdade, o show, né, do Jorge Mateus, ele ia acontecer em agosto, né, de 2019. Aí teve uma epidemia de gripe suína. Então eles pegaram e adiaram o show para outubro. Então a gente guardou o ingresso, né, pro dia do show até outubro. Agora o dia, eu lembro que foi um sábado, eu estava em casa com meu irmão, a gente estava conversando. Eu lembro que eu estava bebendo um vinho com ele, a gente jogando videogame, estava muito tranquilo. E eu já tinha combinado com alguns amigos para a gente poder ir junto pro Camaru nesse dia, né? Então eu lembro que por volta de 6, 7 horas da noite comecei a arrumar. Foi até um detalhe engraçado, né? Parece que é um presságio, né? Eu tava fazendo a barba, de repente eu cortei o lábio e saiu muito sangue. Eu falei, nossa senhora, como é que agora eu vou pro show com a boca cortada? Mas mesmo assim, acabei de arrumar e tal, ainda a gente conversou, a gente se abraçou. Meu pai tinha acabado de chegar, a gente conversou alguma coisa. Meu pai tava meio assim, não tava num dia legal, mas porém eu tava muito animado. Era um show muito esperado, né? Jorge Mateus estava no auge, com as músicas bem tocadas. Então, de qualquer jeito eu ia, podia acontecer qualquer coisa que eu estava determinado aí. Aí eu lembro que eu saí de a pé, né? Eu tinha um ponto de ônibus na esquina da minha casa, e eu peguei e marquei com meus amigos no outro ponto de cima, que era o amigo Daniel, mais o primo dele, que é o River. Aí até eu chegar a esse ponto de ônibus, a gente conversando, fazendo aquela resenha, até pegar o ônibus, eu lembro. Depois disso aí já o pessoal me contando, né? Aí a gente chegou, foi até o terminal central, a gente bebeu mais um pouco lá daquelas torres de cerveja, a gente encontrou algumas pessoas que também iam pro show.
descemos as plataformas, pegamos o ônibus para ir para o Camaru, isso é o pessoal me contando, né? Até a gente chegar lá na entrada, descer, passar por aquelas barracas de cerveja, de comida, até chegar tava muito cheio, gente. Foi um show assim que tava muito lotado. Se eu não me engano, foi o show mais lotado que o Camaru teve naquela edição. Então, assim, até esse momento é o que o pessoal já me conta. Até a gente ali na entrada, passar para entrar, lembra que a gente se perdeu ali uma galera, tava muito cheio. A gente entrou por portões diferentes, até a gente chegar dentro do Camaru. E você sabia que você estava em coma? Então, aí o que acontece? O coma é como você dormir e acordar sem lembrar o que você sonhou. Então, assim, como o pessoal me contou que a gente acabou de entrar no Camaru, aí alguns amigos meus estavam experimentando um chapéu de cowboy, e eu peguei também, experimentei, não sei se eu andei um pouco, ou se eu fiquei lá parado. Eu sei que estava muito tumultuado, e o dono da barraca de chapéu, ele achou que eu tinha furtado esse chapéu. E eu não sei se houve uma discussão que a gente pegou e teve esse atrito, mas pelo que foi relatado no boletim de ocorrência, a agressão ocorreu pelas costas, foi na cabeça. Então, cara, não sei se eu estava parado, mexendo no telefone, caçando alguém, esse cara chegou com a barra de ferro, desferiu um golpe na minha cabeça, depois já no solo, ele pegou e já me deu mais duas na cara, meu olho quase saiu para fora, e me deu mais uma na cabeça. Ele retornou até a barraca dele, pegou o chapéu, pôs em cima de mim, né? Algumas testemunhas viram, chamou a polícia e fez o boletim como se eu tivesse furtado esse chapéu. Mas mesmo se tivesse furtado, nada justifica a ação covarde, que foi pelas costas, né? E ocorreu esse episódio. Aí fui, tanto que a socorrista trabalhava comigo na Caixa Econômica, acho que era Ana Laura o nome dela. Ela disse que quando foi fazer o primeiro socorro, eu já estava perdendo a respiração ali. Ela mandava contar 1 até 10, eu contava 1, 2, 3 e apagava. Ia de novo, perguntando o nome, eu já não conseguia mais, estava desconexo, até eles me encaminhar para o primeiro socorro, né, que é ali dentro do Camaru, e me levar até o AIS São Jorge, que está tudo no prontuário. Chegando lá no AIS São Jorge, meu estado já estava em estado grave, já tinha perdido muito sangue. Então, daí sim, são relatos das pessoas que estavam no prontuário, se você já estava desacordado, praticamente. Aí eu lembro que eu cheguei no hospital, na medicina, depois que a gente estava conseguindo vaga, trabalhava na Caixa Econômica, então foi muita correria, e não tinha vaga, aí tinha muito contato da Caixa, e o pessoal já ligando e tal lá, perguntando se tinha como arrumar um leito de UTI, porque se socorresse ali rápido, era óbvio, né? E eu lembro, assim, já uma parte mais espiritual, não sei quem está vendo o vídeo se acredita em Deus, mas nesse dia eu era ateu, nem acreditava em Deus. Eu já tinha discutido com família, estava numa fase muito rebelde. E eu lembro que eu cheguei no hospital, eu lembro de eu conversar com alguém que tinha tomado um tiro, uma facada, e ele falando assim, cara, o que aconteceu com você? E a gente tentando conversar, e de repente eu já apaguei, já não sei o que aconteceu. Aí já vem um prontuário, que a gente vai deixar aí no vídeo aí, algumas observações do dia a dia. Eu sei que eu cheguei lá no domingo, né, foi de sábado para domingo, e na segunda-feira foi o quadro pior, de segunda para terça, porque aí meu cérebro estava muito inchado, eles me entubaram. Quando eu cheguei no hospital, eu estava mexendo muito, então tiveram que me amarrar, né, a adrenalina tava muita pressão na minha cabeça. E então me sedaram, conseguiram me entubar, e eu lembro que depois desse dia, não sei se foi na terça, coincidiu dos meus relatos dessa parte, que eu lembro de eu acordar assim no lugar, numa maca, deitado assim, e eu lembro que eu estava num lugar que tinha cheio de gente assim, sentada assim, e eu lá prostrado, não conseguia mexer, só mexia a cabeça. E eu lembro que eu olhei pro lado e perguntei para um cara que estava assim, não conseguia ver, só um rosto de tristeza, né? E eu perguntava, cara, o que está acontecendo, onde é que nós está? E eu lembro que tinha muita gente, e eles ficavam só assim, ó, não podia falar. E eu perguntando, e de repente eu apaguei. Aí eu lembro de novo, eu acordei assim, né, não sei se são efeitos sedativos, sim, a alma estava fora do corpo, o espírito, não sei o que pode se dizer. E eu lembro que outra hora eu acordei, e até arrepio de lembrar de falar isso aí, eu lembro que eu olhava assim num vidro, assim, longe, tinha uma fogueira e tinha um pessoal de branco, tipo aquela seita que tinha antigamente, Cucuscan que chama, se eu não me engano. Vou até botar uma foto aí na edição do vídeo, de jeito que o pessoal de branco, eu lembro que eles ficavam rodando, cantando,
e eles estavam todos tingidos de sangue. Era uma roda para cá e a outra para cá, ao contrário, eles iam rodando. Eu lembro que quando eu observava e eu firmava a vista para olhar, eles paravam. Aí eu via, tipo assim, eles falando, tipo, ó, tá olhando, tá olhando. Aí eu voltava para ver se eles iam continuar dançando. Aí eu olhei, eu sei que eu olhei por volta de 2, 3 vezes, eu paguei de novo. Aí nesse dia, eu lembro que eu acordei, não sei se acordei lá no coma, eu lembro que eu já estava no hospital. E nesse hospital era muito chique, assim, o pessoal cuidando de mim, aí já tinha enfaixado o meu pé. Eu lembro do pessoal falando assim, ó, isso aí vai voltar, uma coisa assim. E eu tentava perguntar onde que eu estava e ninguém falava. Aí eu lembro que nesse hospital, às vezes à noite, tinha uma tumultuação, tipo levando material e saindo de madrugada, não sei o que estava acontecendo. E eu naquele momento eu falei, cara, eu devo estar muito ruim. E nessa hora eu falei, vou começar a orar. Lá dentro do coma eu já tive a percepção e comecei a falar, Deus, velho, eu não quero morrer porque eu acho que eu tô novo, o Senhor me perdoa, assim, um dia eu blasfemei, não acreditava em Deus, né, fui criado dentro da igreja católica. E comecei a sentir uma coisa, tipo assim, sumindo, assim. Aí eu comecei, sei lá, foi nesse dia, se eu não me engano, algumas pessoas que me relataram na escola, que muita gente me viu. Teve gente que me viu assim, sentado no banco da praça, esperando a aula começar, outras pessoas viram sorrindo, dando tchau. Acredito que foi de terça para quarta, porque eu tive uma parada cardíaca. Eu tive que tomar choque para voltar, adrenalina. Foi uma coisa assim de louco, meu coração parou de bater. Então eu comecei, tipo assim, querer viver, velho. E eu falei, não, cara, eu não quero morrer. Eu sentia que ali a morte estava falando assim, velho, se eu andar ali para algum lugar ou conversar com alguém, bem provavelmente ali, eu não sei se eu estaria aqui falando esse vídeo. Então, assim, foi muito tenso, assim, até difícil para mim falar assim, porque muita gente, e se envolve crenças, né? E muita gente, às vezes, duvida do que aconteceu. Mas se você vê algumas pessoas que já passaram em coma, quando a gente fala dessa luz, desse hospital, as ideias batem, assim. Então, assim, é uma experiência de quase morte, velho. É muito complicado. E quais foram as sequelas? Olha, eu lembro que depois desse dia que eu acordei que eu vi, né, que eu estava pedindo para Deus para me viver, eu lembro que eu acordei assim, já entubado, abri o olho, eu lembro que eu me vi assim entubado e às vezes eu escutava a voz de alguém orando para mim. Eu sabia que era uma voz muito familiar, mas eu não sabia, tipo assim, identificar quem estava falando comigo. Aí eu lembro que eu acordei, escutava o barulho do ar-condicionado e fechava o olho de novo. Você fica muito sedado ali, é muito forte o coma, né? É um clima ali, só UTI, barulho de máquina. E eu lembro que desse dia que eu pedi, quando eu acordei nesse dia, por coincidência, a gente fica com o equipamento ligado no dedo, né? Fica pip, 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 pip. Aí eu lembro que eu acordei assim, né? E eu escutei uma mulher no quarto do lado, né? Puxando o ar, tipo assim, caçando o ar e o ar não vi. De repente eu tava em pip. Aí eu vi os médicos saírem correndo, eu tava no rumo de uma sirene assim, uma luz piscando assim, vermelho. E eu lembro, tipo assim, o pessoal saindo correndo e eu escutando, fazendo aquele barulho de massagem cardíaca e dando choque, de repente, pá, só parou. Eu escutei a médica falando, ó, a gente perdeu ela. Aí, de repente, eles foram empurrando a máquina assim, tinha um vidro assim, dava pra você ver meio de longe, ela já com a coberta, com o lençol por cima da cabeça, e foi embora, ficou aquele silêncio assim na UTI. Aí aquela hora ali eu falei, eu vou morrer. A morte tá aqui do lado, eu vou morrer. Aí foi a hora que, tipo assim, velho, eu comecei a passar um filme da sua vida, né, velho? Você tá ali com 18 anos de idade ali e sei, né? Tem muita coisa pra viver, não sei se era o momento. Deus também não tinha motivo nenhum pra me deixar, né, velho? Mas eu lembro que ali eu até fico um pouco emocionado, porque ali foi um momento que falei, cara, eu quero viver, velho. Preciso viver. Quem não quer viver, vai estar ali na quase morte. Aí comecei a orar ali e tal, passou, aí eu dormi de novo. Aí passou mais 2 dias, eu acordei do coma, não sei se foi 1 ou 2 dias. Acordei, eu lembro que acordar assim, vi um clarão, já uma pessoa limpando assim o quarto, assim. Eu lembro que tinha uma tiazinha, eu tava muito desconexo, eu não sabia nem meu nome, nem nada. Eu lembro de eu perguntar, moça, onde é que eu tô? E ela meio que não podia falar, aí ela pegou, sensibilizou, eu tava muito apavorado, né? Ela falou, não, você tá no Hospital das Clínicas, eu nem sabia que era o Hospital das Clínicas. E eu perguntei, onde é que eu tô? Que ala que eu tô?
Ela falou, não, você tá na UTI, cara. Quando ela falou isso aí, eu já bateu aquele desespero, né? Falei, putz, velho, tô na UTI, então o negócio deve ser grave, né? Porque a gente pensa, né? A gente vê na televisão, UTI, ou você sobrevive ou você morre. Não tem outro caminho na UTI. Infelizmente, era o que eu pensava. Aí foram, os médicos já viram que eu tava já animando, aí colocaram uma TV no meu quarto. Eu lembro que a minha memória tava muito confusa. Aí tanto que eles perguntavam meu nome, eu falava Glauco, onde que eu morava eu não lembrava. Perguntavam um tanto de coisa, eu não sabia o nome do meu pai. Muito, tipo assim, não tinha memória. Aí eles falaram, a gente vai colocar uma televisão no seu quarto pra você começar a assistir pra ver se volta alguma coisa. Aí eu lembro que tava passando Pica-Pau, velho. Aí tava passando Pica-Pau e eu comecei a assistir de lá. Falei, velho, eu já assisti isso aí. Comecei a lembrar daquela cena do desenho. Aí começou a ouvir nome, pai, aí eu comecei a receber algumas visitas. O dia que meu pai me chegou para me visitar, acho que foi o primeiro dia ou o segundo, ele perguntou quem que eu sou. Eu falei assim, cara, eu te conheço, mas eu não sei te dizer qual que é seu grau de parentesco. Aí ele falou, não, eu sou seu pai. Eu falei, não, bacana. Aí já veio minha avó, minha finada avó, conversou comigo, né? Falando assim que eu ia ficar bem. Eu perguntei quem que ia pagar o hospital, tava até preocupado com isso, né? Nossa família era muito pobre, né? Aí já veio minha mãe eu nem sabia que ela estava viva, que eu sem contato com ela. Eu lembro que ela foi lá, eu vi ela pelo vídeo, vi um irmão meu, o Iago, que tava lá com a mulher dele, a Jéssica, nem conhecia. Aí foi, aí já fiquei mais um dia, eu lembro que eu fui comer a primeira vez lá, me deram cálcio no copinho, vitamina no copinho, então tipo assim, você tomava e eu vomitei, velho. Então a mulher dela me dá assim um copinho d'água assim de café, metade, não tem, eu perdi 10 quilos no coma. Ela já me deu, eu já vomitei, eles me dando banho ali, aquele negócio. Cara, eu não desejo isso nem pro meu inimigo, velho. É uma coisa muito ruim mesmo de passar. Aí eu saí, fui pro quarto, aí eu lembro, sequela que ficou, eu não tava enxergando no olho, eu tava usando tipo meio que um tampão no olho. E quando eles tiraram esse tampão, cara, eu via tipo assim, tudo escuro, às vezes eu via tudo muito claro. Tanto que até hoje eu só enxergo 10% dessa visão. Eu vejo só flash de luz, eu vejo um pouquinho mais claro assim abaixo de mim, mas não consigo identificar. No meu caso, que eu cheguei, que tá lá no ponto lá, que vocês vão ver, eu cheguei na UTI já praticamente com morte cerebral. Foi o dia que eu dei infarto, eu tava saindo a minha massa cefálica pelo nariz, espuma rosa. O meu caso que eu tava, eles chegaram a concluir que eu tava com 25% de chance de vida. Então assim, cara, de 25% eu tô aqui para contar a história. Não é uma coisa legal de se falar, mas assim, eu espero que sirva de experiência, velho, para algumas pessoas que vão ver esse documentário. E assim, cara, vida que segue, eu falo, velho, aproveita a sua vida. Muita gente pensou que eu ia virar santo, que eu ia me converter para a igreja, que eu ia parar de beber. Fiquei sim um tempo assim, até assimilar as coisas, mas depois, galera, comecei a viver, velho. Quem quase morre, cara, quer viver, velho. Então dali mas passou mais 5 anos, eu já constituí família, conheci minha esposa, a gente está junto até hoje. Hoje tem 2 seres maravilhosos. E assim, já tem o que? Nós estamos em 2012, já tem 13 anos. E é difícil falar desse assunto. Mas graças a Deus, é isso aí, pessoal. Viva! Bom, a minha contribuição que eu poderia deixar aqui para esse documentário do nosso amigo Glauton, né? Na época do ocorrido, do fato, eu estava ali também trabalhando juntamente com ele ali na Caixa Econômica. Ele era estagiário da Caixa e eu trabalhava como menor aprendiz, ali contratado pela Ecaso. E o Glauton sempre foi um cara muito querido, entendeu? Por todos nós, os gerentes, os servidores ali da Caixa, os amigos também, todos os estagiários ali, os meninos, os menores aprendizes também. Sempre estávamos juntos e nas confraternizações. E sempre foi um cara muito querido, né? Muito comunicativo, como ele, né, vocês podem ver nos vídeos. E eu fiquei sabendo do ocorrido, o fato dele de estar em coma, foi quando no dia de serviço. Eu cheguei lá na Caixa e tava aquele maior alvoroço e tal, o pessoal falando que ele estava internado, o pessoal bastante comovido, entendeu? Porque até então nós não sabíamos a gravidade da situação, nós não sabíamos como ele estava. A informação que tinha que ele tinha acontecido uma briga, mas nós não tínhamos uma informação precisa do
que estava acontecendo, porque até o momento ninguém havia ido no hospital para ver como ele estava, mas eu recebi a informação dessa forma. Foi no dia de expediente, normalmente lá na caixa. Eu cheguei na caixa e estava aquele maior confusão, ninguém sabia o que estava acontecendo. E o pessoal, né, a gente bastante preocupado, porque até então a gente achava que ele estava já morrendo, ou já tinha morrido, mas ninguém queria falar o que estava acontecendo. Mas graças a Deus ele está aí hoje, né? Como eu mandei uma mensagem para ele já, e louvo a Deus pela vida dele. E lá em Eclesiastes 3, versículo 1 vai dizer que há tempo para tudo debaixo dos céus. E nós podemos ver as promessas de Deus sendo cumpridas na vida dele. Nós sabemos que Deus tem um propósito em sua vida, meu irmão. E que eu sou feliz por ser seu amigo, por estar aí na caminhada e vendo o seu crescimento. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, tá? Precisando de nós, estamos aqui. Pode contar conosco. Deus abençoe sua vida, meu querido. Bom, então, a contribuição que eu tenho aqui hoje, né, para o seu documentário, Glautinho, é o seguinte. A gente se conheceu no Bueno Brandão, né, sendo colegas de escola. Logo em seguida eu recebi a oportunidade de estar trabalhando na Caixa Econômica Federal. E lá eu descobri que você era um dos colegas de trabalho e a gente se aproximou muito, né, teve essa aproximação enorme. Você frequentou minha casa há bastante tempo. Lá eu tenho uma pessoa totalmente incrível, né, assim, todo mundo gera uma empatia muito grande quando conversa com ele. E por ele ser um colega de escola, tanto meu quanto da minha mãe, a gente teve essa grande proximidade, né? E aí aconteceu esse fato, essa fatalidade com ele aí, né? Extremamente uma covardia, né? E ele ficou muito ruim no hospital, teve uma complicação no quadro clínico dele muito grave. E os amigos dele mais próximos, como a gente era, né? Sabia que ele não tinha uma convivência muito né, uma convivência com a mãe dele, né? E então foi aí que eu tive a ideia de buscar junto com uma funcionária da Caixa, né? Que também era uma pessoa que gostava muito dele. E essa funcionária da Caixa me ajudou a localizar a mãe dele através do sistema de FGTS. Primeiro a gente buscou o nome da mãe dele, né? Pela relação de conta que ele tinha na Caixa. E começou a buscar por nomes prováveis, né? Umas pessoas prováveis que seria a mãe dele, para a gente poder informar sobre o quadro clínico dele, né? Porque ficamos realmente muito impactados com aquilo e o quadro clínico dele, como estava muito grave, a gente achava que ele não ia sair, né, dessa situação. E então eu optei por buscar a mãe dele e passar para ela o quadro, né, para ela visitar ele, nem que seja assim, na época foi bem uma atitude dela poder ir lá, ver como que ele estava e às vezes talvez até se despedir, porque realmente ele estava muito grave. Nós localizamos umas 8 pessoas mais ou menos, né, que provavelmente seria a mãe dele, e após filtrar pelas cidades, né, e a gente localizou uma pessoa que tinha a idade e morava aqui na cidade. E então eu peguei o endereço e fui atrás. Fui atrás mais uma amiga nossa de escola, a Jussiara, que também era uma pessoa, né, que participou muito da nossa vida. E ela me auxiliou com isso. A gente saiu em busca da mãe dele. Ao chegar no endereço, a gente encontrou o irmão dele, né, que seria o mais velho da mãe dele, que morava lá com ela. Totalmente parecido, né, com ele. E aí a gente já não teve mais dúvida, falou, não, cara, a gente achou mesmo a mãe dele, né, e a gente vai ter a oportunidade de conversar com ela. Aí pegamos um horário que ela estava, né, retornamos na residência dela, explicamos o quadro clínico, falou que ele estava muito grave, em coma, e uma situação, né, assim, totalmente, era uma situação muito desagradável dar essa notícia para a mãe dele, né. A nossa intenção seria que ela pudesse ir lá, pelo menos, dar fazer uma despedida, porque a gente achava que ele não ia sair desse quadro. E felizmente, né, ele saiu e depois disso ele teve a oportunidade ali de conviver com a mãe dele, de estar sempre presente em momentos especiais, né, passar um Natal, um aniversário e estar levando os filhos dele para conhecer a mãe, a avó, né, e tal. Então é uma pessoa
que eu tenho um carinho enorme. E eu fico feliz em saber que eu pude ajudar ele a encontrar a mãe dele e estar presente na vida dela e os dois presentes um na vida do outro e todo mundo muito bem. Graças a Deus, né, a gente tem algumas pessoas que passam na vida da gente que auxiliam a gente em alguns pontos que a gente talvez não tenha tanto controle, né? E eu fico feliz de saber que eu pude auxiliar ele nessa busca dessa parte que faltava na vida dele. E fico feliz também demais por saber que ele melhorou, passou por esse quadro clínico, se tornou um cara aí assim extremamente importante agora, né? Trabalhador, guerreiro, e é isso aí. Eu espero que essa contribuição para o documentário dele seja de grande valia aí para explicar a minha passagem na vida dele e explicar um pouco do que aconteceu no meu ponto de vista. E aí, neguinho, bom dia, beleza? Tranquilo? Então, referente àquela situação que aconteceu lá no Camaro, né? Quando a gente morava lá no Shopping Park ainda. Foi onde tudo começou. E a gente lembra que a gente estava em casa, né? E mais ou menos por volta da madrugada recebemos uma ligação falando que você tinha sofrido um acidente, né? E a gente passou por ficar sem entender que você tinha saído para ir pro Camaro, né? E do nada aconteceu um acidente, como assim? E o pessoal relatou, né, pra gente lá na época que tinha sido um rapaz da barraca que tinha pegado uma barra de ferro, né? Porque você tava com o chapéu dele na cabeça e desferiu essa barra de ferro na sua cabeça, levando você a cair no chão, né, e com sangramento no crânio. E a gente ficou totalmente desesperado, né? Só foi ver notícia sua quando tava lá no hospital. E do nada, nesse tempo também, né? Salvo me engano, eu tava... Eu não sei, não me lembro, não me recordo se era essa época, mas eu tava acidentado, né? Eu ainda tava com a perna quebrada, né? Eu tava em fase de recuperação, né? Aí eu nem podia sair de casa. Mas me lembro que foi da seguinte história. Você ficou... Quando a gente ficou sabendo do relato, você ficou, acho que foi quantos? Foi 15 dias em coma, se eu não me engano. E teve um dia que você quase acordou no meio desses 15 dias, né? E depois voltou pro coma de novo. Tava muito agitado, os médicos não sabiam como fazer, dizia na época, né? E acabou te induzindo de novo ao coma, que era melhor. E a gente ficou muito apreensivo, porque não sabia se ia voltar ou não, né? E como você tinha levado uma pancada na cabeça, essa pancada veio a interferir, né, no seu... Como é que fala? Veio interferir no seu pensamento, né, na forma de... Como é que fala? Não sabia se tinha atingido o seu crânio, os órgãos do crânio, né, sabe? Seu cérebro, como se diz. Não sabia se ia voltar a ter uma vida normal, né? Igual tinha antes, ou se você ia ter alguma sequela. Mas graças a Deus não aconteceu nada disso. E Deus foi bom demais. Passou um tempo depois, você voltou, né? Do coma, quer dizer. E chegou em casa, todo mundo ficou alegre, todo mundo parabenizou. Aí os meninos, seus amigos, passou no mesmo dia, já foram lá te visitar, o Andrei, a mãe dele, aquela outra amiga de vocês, uma do cabelo preto. Os outros meninos foram lá também, a mãe do Andrei. Nossa, foi um monte de gente lá. Depois uns outros colegas seus também, da escola. Foram muitos colegas que foram lá também. E a gente tava tudo lá em casa lá, graças a Deus, todo mundo animado, agradecendo a Deus pelo, como é que fala, por você ter melhorado, né, do coma, ter acordado, né, do coma induzido e ter voltado para casa. Graças a Deus a gente tava lá feliz, todo mundo alegre e parabenizando a sua volta. Como se diz, né, Deus é bom demais, né, Deus escreve certo por linhas tortas. Aconteceu o que aconteceu. Hoje em dia, graças a Deus, você deu a volta por cima, fez uma faculdade, começou a seguir seu caminho. É que fala? Vendas, né? Graças a Deus, Deus botou outras metas, né? Seu caminho também. E continue assim, irmão. Guerreiro, correndo atrás de seus sonhos,
e nunca desista. E tô aqui sempre, irmão. Pode contar comigo. Um abraço. Fica com Deus. Tô aqui na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê do mundo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Não é bem assim, é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim. E gosta assim, dá pra nascer um maloqueiro. Gostar de soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero. Que sou eu sem ela. Eu danço a nossa fumaça, meu braço no travesseiro, segura minha mão. Meu radar tirou uma foto, se não tivesse de moto não pegava não. Hoje nós bota pra fuder. Se o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós inventa outro rolê. Um jeito de viver só com amor e fé. Nada mais é como antes. Bem fácil bastante pra ver, difícil entender. Que o sol de hoje não é o mesmo de ontem. Eu e meu mundo imaginário com 30 mil de salário. Era nós dois, deixando esses problemas pra depois. Era só praia, estúdio, luxuoso, lotado. Mó clima de paz, revolve, guardado. Se tudo der errado eu vou sorrir, brincar com esse destino. Às vezes todo mundo volta sem mim e brincar por nada. Senta na calçada, conversa besteira. Mente bagunçada, com várias paradas e nós de bobeira. De brincar por nada, senta na calçada, conversa besteira. E a mente bagunçada, com várias paradas e nós de bobeira. Dá pra nascer um maloqueiro, gostar soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero. Que sou eu sem ela. Dá pra nascer um maloqueiro. I get a feeling there's gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Check me out. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear
sound